Salve, salve, gente. Vou gravar aqui para vocês essa aula de revisão, tá, dos conteúdos do primeiro semestre. Lembrando que a gente tem alguns informes, né, antes de começar a revisar os conteúdos, os informes sobre a disciplina, sobre esse primeiro semestre, né, e sobre esse mês de agosto, como é que a gente vai trabalhar as aulas nesse mês de agosto. Então, basicamente, a gente tem que pensar da seguinte forma: nós vamos fechar o primeiro bimestre, ou desculpa, o primeiro semestre, em agosto, final de agosto, encerra a disciplina Metodologia do Ensino da Música 3. Então, a gente encerra essa disciplina, o primeiro semestre, no final de agosto. Então, isso tem uma implicação prática, que é, na verdade, as aulas do mês de agosto. A aula de hoje, dia 27 de julho, e todas as aulas de agosto vão ser aulas dedicadas para revisão de conteúdo. Não vai ter conteúdo novo. Não vai ter nada de novo, nenhum conteúdo que você não tenha visto, né, antes, nessas aulas durante todo esse ano, praticamente, né? Então, assim, não é essa a orientação. Então, revisão. Isso tem uma implicação também, uma segunda implicação prática, que é a seguinte: se você tem um trabalho para fazer, se você tem alguma coisa que está por fazer ainda em relação a essa disciplina, até mesmo análise, né? A gente tem um trabalho que ele está junto, né? Tanto análise quanto metodologia do ensino da música. Você pode usar esse tempo da aula para fazer esse trabalho, tá? E não precisa necessariamente estar aqui comigo, aqui, né, assim, acompanhando essa revisão, ok? Então, esse é um informe, só recapitulando: primeiro semestre termina no mês de agosto, junto com o mês de agosto. Em setembro a gente começa o segundo semestre, e as aulas nesse mês de agosto, elas são aulas de revisão de conteúdo, serve para você tirar dúvidas, para você entrar aqui, eu estarei nesse horário da aula à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que surja sobre a disciplina, ou eventualmente alguma situação que você quer, né, tem curiosidade de saber, né, algum encaminhamento aí em relação a como a universidade está lidando com a pandemia e, né, planos futuros, tá bom? Então é isso. Pensando nesse sentido, eu organizei um cronograma, um pequeno cronograma. Esse cronograma ele está no Moodle, ele é uma pequena tabela, você pode conferir lá, para orientar você, né? É uma espécie de fotografia, assim, dessas aulas que você vai, né, poder ter aqui gravadas e poder revisar o conteúdo. Qual é o objetivo dessa aula? Fazer uma breve revisão sucinta. Então, assim, eu não quero me estender muito aqui em palestras muito grandes aqui. Eu quero fazer vídeos mais curtos para você. Hoje talvez fique um pouquinho mais longo porque tem esses informes também, tá? Mas a ideia é ser assim um vídeo sucinto para você, né, memorizar algumas coisas, né, consolidar alguns conceitos, né, e estratégias, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje, fechando esses informes, vamos para as aulas, ou melhor, para os conteúdos que eu quero revisar, né, hoje. E o conteúdo principal, vamos lá, vamos pegar as primeiras aulas, né, presenciais ainda que a gente teve. Um tópico que eu trouxe e eu gostaria que a gente lembrasse muito e carregasse ele desse semestre é o tópico que está relacionado à criação musical ou criatividade. Lembra que eu falava de criatividade e criação musical? Que é um conceito, é um modus operandi desses educadores musicais, grande parte deles, da segunda metade do século XX. Então, se você quer, por exemplo, se aprofundar mais na literatura desses educadores musicais, você pode começar pelo da, livro da Fonterrada, um livro chama-se De Tramas e Fios, né? Um livro que tem uma pequena síntese do que seriam, né, esses educadores musicais da segunda metade do século XX e qual a perspectiva assim geral, né, a forma como eles pensam a educação musical e que implicações isso tem, né, para as metodologias de modo geral. Então, assim, eu trago aqui essa principal característica deles. Quando você olha assim para a maioria desses educadores musicais, a gente começa a perceber que o que eles têm em comum
é esse pensamento da criação musical como um elemento, né, que vai nortear esse trabalho de educação, tá? De qualquer envolvimento, assim, né, com o conteúdo musical, eles pensam por meio da criação musical, da composição, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com você aqui, só para você acompanhar algumas questões, né? Lembrando, a gente vai falar de criatividade, mas pensa criação musical como um elemento que norteia agora a tua forma de atuação em sala de aula, tá? Então, como é que eu vou me aproximar dos conteúdos que eu quero ensinar? Por meio da performance, trazer uma música para eles cantar? Não, você vai agora pensar a composição, né, a criação musical. Para isso a gente tem que lembrar de algumas coisinhas, assim, né? Quando a gente fala de criação, fala de você trazer algo novo, de você trazer para o aluno esse convite para ele criar coisas, a gente está falando de criatividade, né? A gente está falando desse processo de gerar algo novo ou buscar uma solução nova, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui esse tipo de pensamento que entra em jogo, tá? Quando você convida o aluno a criar coisas na aula de música, você está estimulando um envolvimento cognitivo, né, desse aluno que da vida, que é esse tipo de pensamento que é o pensamento divergente, tá bom? Então, guarda isso. Pensamento divergente é uma palavra meio, assim, diferente, não diferente, mas assim, não, é um conceito, né? Mas que ajuda a gente a pensar nesse envolvimento cognitivo do aluno, onde ele vai sempre estar pensando possibilidades de resolução de um problema, ou possibilidades no sentido de ideias que ele vai pensar, ideias musicais, para algum comando que você vai dar para ele, tá? Então, assim, esse é o pensamento geral, assim, né, em relação a esse envolvimento cognitivo, né? Você pode lembrar ainda aqui algumas coisas que eu trago para você aqui, que criatividade, né, tem esse compromisso com o novo, compromisso com gerar ideias. Esse novo aqui que eu coloco para você, na situação de aula, de sala de aula, esse novo é um novo para o aluno. É um novo que pode ser pensado no contexto da sala de aula. Não é um novo no sentido de uma grande ideia que vai mudar o paradigma né, de um contexto ali onde você está, né, estudando um determinado assunto. Não é isso, não é aquela grande tecnologia que revoluciona. Não, é um novo, às vezes, para o aluno. O aluno, ele criou algo que para ele é uma novidade. Ele nunca teve contato com aquele ritmo que de repente ele conseguiu criar na aula. Então é esse o sentido do criativo, da criação musical que a gente estimula, tá bom? É, tem uma relação do pensamento divergente que a gente sabe agora que é esse pensamento de você trazer ideias, você não ter esse compromisso com o acerto. Então você erra, você explora coisas, né? Vai trazendo ideias, vai divergindo. E eles contrapõem, de certa forma, né, é um complemento com o pensamento convergente. Convergente é quando você determina aquela ideia. De todas essas que eu tive, eu cheguei nessa ideia aqui, tá bom? Então, assim, a gente vai pensar agora esse processo de criação, como que ele pode se dar no contexto de uma aula de música, tá bom? Eu vou adiantar aqui para você e trazer essa questão, então, né? Como é que eu posso trabalhar essa criação, né? Como é que eu posso estimular esse pensamento divergente? A gente vai pensar isso da seguinte forma. Lembra lá que eu falei que a principal ideia aqui que você tem que, né, trazer para uma metodologia, para uma aula que você vai explorar esse tipo de situação de criação musical, é que você vai trabalhar com tarefas onde a tarefa em si ela vai permitir que o aluno ele opine, ele traga ideias, né? Se você, por exemplo, traz uma partitura e essa partitura você pede que o aluno toque exatamente o que está ali, você está, de certa forma, já delimitando o que vai acontecer. Você não está abrindo espaço para que esse aluno traga ideias dele, ou enfim, ou mude a música, nada disso. Então, é um outro caminho. Aqui, as tarefas, elas têm que dar um espaço para esse aluno ele trazer algo dele, né? Ele estimular a identidade musical dele, tá? E e isso começa a ser bem interessante, por isso que esses educadores musicais investem nisso, porque esse tipo de atividade dá voz para o aluno, e aí começam a surgir ideias que, de repente, se você fosse trabalhar em sala de aula um outro caminho de tocar uma música que você já pensou, quem sabe aquelas ideias, aquelas performances,
né, que você nem mesmo acredita que o aluno possa conseguir fazer, elas surgem quando você dá uma atividade que traz um espaço, né, para o aluno trazer as suas ideias. Na prática, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar algum estímulo musical, um pontapé inicial. A gente precisa disso, tá? Principalmente para o contexto de ensino, assim. Você precisa trazer um ponto de início, né? De preferência, eh, fazendo entender no aluno, assim, que ele precisa sair daquele estímulo musical e chegar em um outro lugar, uma meta clara, né? Uma composição. Então, assim, esse estímulo musical que você vai dar para o aluno, para que ele, a partir dele, inicie uma composição, um processo de criação musical, pode ser, assim, muitas coisas, né? Tem várias possibilidades aqui. Então, assim, eu coloquei ali material sonoro. Material sonoro é um conceito, né, do Kitsunic, para uma ideia de que você tem, a gente pode usar até uma metáfora de construção, assim, é o tijolo, né? É aquilo que você vai dar forma ainda. Ele vai estar ali sustentando uma ideia musical, que vai ter uma estética, mas assim, é uma pequena ideia, é um pequeno núcleo, né, que você entrega para o aluno e ele, a partir disso, vai desenvolver musicalmente, né, essa ideia. Então, assim, esses materiais sonoros podem ser uma célula rítmica, que eu coloquei ali, uma pequena célula rítmica, pode ser uma orientação, por exemplo, de trabalhe, crie algo usando é, semitons, intervalos de semitons, ou crie algo usando a escala de dó, ou elabore algo usando a pentatônica, a escala pentatônica, ou crie algo usando somente, aí se você for no instrumento musical, né, você está dando uma aula de instrumento, somente as teclas pretas. Então, assim, você dá uma orientação para esse aluno, né? Você, a partir desse estímulo, você convida ele a pensar possibilidades musicais. O que vai acontecer depois é um grande mistério, né? E aí vem a sacada de você trabalhar com criatividade musical, ou talvez o grande desafio, na verdade, para a gente enquanto professor, né? A gente não tem controle, não tem controle do que vem depois. Fica uma aula um pouco mais solta, tá? E isso não é ruim, não é para você pensar isso como algo ruim. É apenas diferente e desafiador no sentido de que você tem que estar preparado para receber uma resposta que não era aquela que você esperava. Então, assim, você propõe, você dá esse estímulo, né? Esse estímulo, ele surge como um problema para ser resolvido pelo aluno, e isso é o que define, de certa forma, a criatividade. A criatividade, o processo criativo, ele inicia com uma pergunta que precisa de resposta. Qual que é essa pergunta aqui? Crie algo usando semitons. Você deixa esse convite para o aluno, essa questão, tá? E o aluno vai trabalhar isso e vai desenvolver. Então, isso no contexto de ensino de instrumento, por exemplo. Com uma turma, se pode fazer, por exemplo, o que a gente fez lá, lembra lá? Agora, convite à memória. Lembra, a gente fez uma pequena exploração com folha. Né? Se tem folha, deixa eu pegar uma folha aqui. Lembra lá que eu trouxe folhas, a gente explorou sons, né? Você foi lá, explorou sons. Teve gente que fez som de. Teve gente que rasgou, lembra que rasgou. Enfim, amassou. Sonoridades que você cria a partir de uma folha. O que é o material sonoro que eu entreguei aqui? Eu entreguei, na verdade, só um instrumento musical, né? Um instrumento musical que seria a folha. E crie sons a partir desse material que eu entreguei para você aqui. Mas material enquanto instrumento musical, né? O que vai surgir, aí você, né, vai ter que coletar, vai ter que trabalhar com os seus alunos, né, as ideias. Reunir essas ideias e dar uma forma musical para aquela composição. Criação musical é sempre você chegar num produto. Você vai chegar num produto, tá bom? E vai, a partir, né, desse trabalho de criação, gerar lá na frente algo que o aluno, né, entenda como a criação dele e fecha esse bloco, né, de criação musical. A partir do estímulo, desenvolvimento das ideias, reúne elas e transforma numa composição, tá bom? Então, assim, isso tem várias possibilidades de serem trabalhadas. Qual que é a principal ideia? É você trazer um questionamento, uma ideia, um conceito, um material sonoro, uma célula rítmica, um som, e fazer com que esse aluno trabalhe isso e dê forma musical, né, a esse pequeno material que você trouxe no início.
E aí, a partir disso, você vai desenvolver nele esse pensamento divergente, essa busca pela criação musical, tá bom? Então, é isso que é o principal, assim, que é o contexto geral. E existem outras formas de você estipular isso. Por exemplo, você pode trazer um material sonoro, como material sonoro, como ideia, né, uma pequena canção e pedir para que os alunos façam algo semelhante ou dê uma continuidade para essa canção. Então, assim, eu lembro desse exemplo que a gente fez na Ritmo com Gestos Corporais, já envolve aspectos de outros educadores musicais, né, do Orff, o, Kodály não, o Dalcroze, né, pela perspectiva do movimento também. Então, assim, você tem essa pequena peça, né, que você usa a percussão corporal, mas você traz ela, o aluno vivencia ela e depois você convida os alunos para criar uma peça semelhante a essa ou então criar uma grande resposta para isso. Então você pensa, poxa, isso aqui vamos lá, lembrar de análise, é um antecedente. Aí você vai criar o consequente, você vai criar uma coisa que responde isso, né? Então assim, é uma possibilidade também de você trabalhar. De novo, apresentei uma ideia e convido o aluno para trazer algo, né? Convido o aluno para criar algo em relação a isso que eu trouxe anteriormente. Outro exemplo, você tem, por exemplo, essa união aqui de ritmo e palavra, né? As palavras rítmicas aqui, nesse caso do Ijexá, né? Esse aqui é um exemplo que eu retirei de um artigo da ABEM na escola, né? Tem duas revistas da Associação Brasileira de Educação Musical. Uma que é mais de pesquisa, que é a revista da ABEM, e a ABEM na escola, da educação básica, que daí traz essas perspectivas mais práticas. Então aqui, né, hoje vou fazer sobremesa, vamos começar a salada. Então assim, qual que foi a ideia aqui, né? A ideia é você trazer, né, pequenas palavras para você ritmar, né, isso aqui e ajudar o aluno a memorizar esse ritmo do Ijexá, que é esse tada tum tum dum ta tum dum, né? Então assim, trouxe uma ideia, trouxe um material musical já um pouco mais elaborado no sentido de que você já só, né, vivenciar esse material aqui já dá uma perspectiva de estudo, assim, né, para cada um, performance. E aí depois você pede uma criação a partir disso. Então agora criem algum ritmo usando palavras, né? Então aí eles já entenderam o que é a atividade, né? Como é que é o, o contexto dessa atividade, de eu ter um ritmo, só que esse ritmo ele está falado, né? Eu uso palavras para lembrar desse ritmo, e aí eles vão criar algo, né, a partir dessa vivência, tá? Então, são pequenos exemplos, ok? É, você pode pensar várias questões aqui, eu vou pular aqui, é, que vão mais na direção também de você entregar uma música conhecida e pedir que para que esses alunos trabalhem de uma outra forma, tragam uma outra expressão para essa música. Isso também é uma forma de estimular o processo de criação musical. Então, um exemplo aqui rápido é, por exemplo, Escravos de Jó, né? Que é uma música, caso o aluno não conheça, você pode apresentar para ele, mas uma música, enfim, do folclore que você pode trazer, mas aí qual que é a sua questão que você traz, né? Qual que é o convite para esse processo de criação? É esse aqui, ó. Como tornar essa melodia triste? Aí isso aqui é uma questão musical que o aluno tem que resolver. Então ele vai ter que selecionar esse material musical, que é a música Escravos de Jó, e ele vai ter que pensar, poxa, como é que eu vou tornar essa melodia triste? Então, a partir daí que ele vai se desenvolver musicalmente, ele vai ter que pensar, né, junto com o professor ou em grupos, se for pensar uma situação de sala de aula, né, com mais alunos, quais seriam as decisões aqui, né, para que essa música Escravos de Jó soe triste. Então, isso estimula um processo interessante, assim, de envolvimento com várias questões aqui musicais, né, que eles vão ter que pensar. Eles vão, por exemplo, ao decorrer do processo, o aluno pode, né, ter essa consciência de que, poxa, para ser mais triste eu vou ter que, de repente, alterar o ritmo da música, o andamento. E esse tipo de discussão vai ajudar ele a entender todos esses conteúdos, né, musicais e como que eles interferem na música, né, na expressividade dessa música, tá bom? Então, isso é uma forma da gente pensar
esse conteúdo, ok? Então, assim, são algumas orientações para você. Eu vou passar aqui, ó, tem outros exemplos, né, para você saber. Mas aí, eu deixo esses elementos aqui só para finalizar, para você pensar, ó, sua aula integra algum desses pontos? Então, eu vou pensar uma aula que você vai dar. Para você estimular a criação musical, estimular esse processo de criatividade no aluno, você precisa ter situações onde o aluno, você observa assim, e você, né, vê o seu aluno ele tomando decisões, estéticas ou não, aqui, enfim, né? Vamos pensar assim, decisões musicais, né? Então, assim, o aluno ele tá lá no Escravos de Jó, ele tá pensando, ele tá, não, vamos fazer assim, acho que vai dar certo. Ele tá opinando, ele tá trazendo ideias. Você entregou a folha para ele e ele tá criando sons, ele tá pensando no som, tá tomando decisões. Não, eu não vou fazer esse som, vou fazer o outro. Né? Ele tá se expressando. Então, isso uma ação que a gente tem que observar na aula, né, para que você, de fato, estimule a criação. Questões musicais em aberto. O que isso significa na prática? As questões que você traz para que eles resolvam são questões que elas não necessariamente têm uma resposta. Por exemplo, você trazer o que é um acorde de Dó maior, ou quais são as notas que compõem o acorde de Dó maior. Aí, Dó, Mi, Sol. Assim, tem uma resposta muito clara que você espera do aluno. Aqui não, aqui você sempre precisa colocar uma questão em aberto, né? Quais sons a gente consegue tirar dessa folha? Isso gera um processo de criação, processo criativo. Quais, né, de que modo a música Escravos de Jó pode soar triste? Tem várias respostas para isso que a gente precisa ir buscar, tá bom? E aí algumas consequências práticas que podem ocorrer é exatamente essa, que são, assim, são qualidades do processo criativo que valem muito a pena a gente conseguir. Isso aqui é um grande objetivo seu. É você fazer com que o seu aluno ele perca um pouco o medo de errar. Isso a gente consegue, às vezes, em exercícios de improviso também, mas aqui nessa busca, claro que aqui é um pouco mais espontâneo, assim, né, de buscar sons e tentar organizar eles. Na perspectiva dos Escravos de Jó, ele ficar testando possibilidades de tornar aquela música triste ou não, o erro ele começa a fazer parte do processo sem essa cobrança de que você tem que a cobrança pelo acerto, né? Isso é bem importante. Tem vários autores que vão reforçar isso de uma forma ou de outra, por caminhos diferentes, mas eles vão chegar nesse ponto, que o medo de errar, ele precisa ser combatido nesse caso, né? A gente precisa com que tenha de fato uma ausência no medo de errar, para que esse aluno ele conquiste um pouco mais de espontaneidade e ele consiga se expressar musicalmente. Ele vai ser ele ali, né, expressando as suas ideias e trazendo as suas considerações em relação ao que ele quer musicalmente, tá bom? Coloquei aqui espaço para os devaneios, porque é isso, pensamento divergente vou pensar possibilidades, vou tentar aqui jogar ideias que nem necessariamente todas elas vão ser legais, ou vão se encaixar dentro do que a gente está fazendo aqui, né, nessa atividade, mas dentre essas pode ser que uma seja muito legal e a gente aproveita, tá bom? Então, assim, são questões para a gente pensar, né? Aqui, pensamento convergente, a gente não precisa pensar nele agora, fica mais com a ideia do divergente, pensar possibilidades, mas eu termino com isso aqui, orientações ao professor para estimular o pensamento divergente e convergente. A gente tem que lembrar de ser claro na explicação das tarefas e estipular metas claras. Investigue os sons dessa folha. Torne a música, né, Escravos de Jó triste. Assim, tem uma clareza no comando, tá bom? Uma segunda questão que é um pouco mais difícil, o professor não deve impor ideias. Estimule uma postura reflexiva no aluno. O aluno está lá explorando as ideias, está tentando achar, né, sons na folha, você vai lá, chega lá no aluno, viu que ele não conseguiu nada, você, faz isso. A gente acaba, às vezes, induzindo sem querer, né, o aluno a algumas ideias. Tenta evitar um pouco isso. Se o aluno está dizendo, professor, não consigo. Fala para ele, poxa, mas será que não? Mas tente, né, tenta um som, vai convidando ele, assim, né? Mas será que se você, né, pegar essa folha e pensar algum movimento com ela, você não consegue nada? Sei lá, vai tentando instigar no aluno, né, esse interesse pela exploração, tá bom?
Outro ponto aqui é faça com que o aluno gere diferentes ideias, né, diferentes formas de executar, compor, apreciar. Né? A ideia do aluno está explorando ideias, diferentes ideias. O que acontece às vezes é que você convida o aluno a explorar ideias, ele explora uma e aí ele já para. A gente, né, do tipo, ok, cheguei na minha ideia. Tenta fazer com que esse aluno crie mais de uma ideia para que você consiga ter um banco de ideias e a partir delas ir montando, né, opções e dando forma musical para elas, conectando elas, porque isso vai gerar uma composição. Tá bom? E aí eu termino aqui com essa pequena frase aqui, só lembrando você, né, a gente já viu isso, ó, nada é mais perigoso do que uma ideia quando ela é a única que você tem. Então, assim, no processo de criação musical é importante a gente dar valor para esse conjunto de ideias que a gente vai reunindo durante a exploração musical, tá bom? Então, assim, o que se precisa guardar aqui de criação musical é que esses educadores musicais da segunda metade do século XX, Murray Schafer, o próprio Keith Swanick, né, a gente vai ver ele num contexto mais de desenvolvimento musical, né? O Murray Schafer é um pouco mais forte nessa ideia assim de exploração, né? Mas tem outros, né, o John Painter, que assim, trabalham nessa ideia de um convite para a composição musical. Todos eles vão trazer a criação musical como o centro da sua atuação ali no ensino musical, tá bom? Então sempre o aluno está criando, você entrega uma coisa para ele e pede algo dele para que ele crie a partir daquilo. Essa é a principal ideia da criação musical. Tá bom, gente? É, lembrando que sempre as leituras que você pode fazer complementares, elas têm bastante coisa. Você pode encontrar leituras no Tramas e Fios, são leituras mais fáceis, e no livro Pedagogias em Educação Musical, ou enfim, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu posso te mandar mais material. Vou deixar só uma indicação de vídeo sobre criação musical. É um vídeo, são dois, na verdade, vídeos curtinhos, 3 minutos cada um, da Cecília Cavalieri França, falando sobre a importância da criação musical. Ela vai meio que tentar te convencer, assim, a você trabalhar na criação musical nessa perspectiva, tá? Que é uma perspectiva mais contemporânea de educação musical, tá? Então, se tiver um tempinho, dá uma assistida nesses dois vídeos, são bem legais, vale a pena. Tá bom, gente? Um abraço, se cuidem, bons estudos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.